a mais uma aula não presencial da APAE. Na aula de hoje, nós vamos resolver uma questão sobre conjuntos, aquelas questões que caem em concurso público e que caem no Enem. São questões como essa, que envolvem aqueles 3 círculos, lembra? Que você que já estudou, já resolveu questões parecidas com essa, ó, segue nesse modelo aqui, tudo bem? Então, vamos direto à questão, vamos ver o enunciado e resolver passo a passo. Em uma cidade do interior do Pará, numa unidade básica de saúde, uma UBS, foram atendidas várias pessoas com os sintomas da Covid-19. E os sintomas estão aqui, ó: febre, tosse e dificuldade para respirar. Tá? A partir dos dados registrados nas fichas de atendimento dessas pessoas, foi elaborada a tabela abaixo, essa que segue aqui, que você está vendo aqui, ó. Aqui da minha esquerda eu tenho os sintomas e aqui na minha direita, tá? Eu vou ter o número de pessoas que foram infectadas com os sintomas, tá certo? Então aqui na primeira linha eu tenho aqui febre. As pessoas que apresentaram sintoma de febre foram 1.250 pessoas. Com tosse foram 1.450 pessoas. Com dificuldade de respirar, 650 pessoas. Pessoas que apresentaram febre e tosse foram 450 pessoas, tá? Pessoas que apresentaram febre e dificuldade de respirar, 350. As que apresentaram tosse e com dificuldade de respirar, 300 pessoas. E aqui, as que apresentaram tosse, febre, tosse, dificuldade de respirar, são exatamente o que a questão pede. A questão está querendo saber. Ela não apresenta a quantidade de pessoas que apresentaram os 3 sintomas. A febre, tá? Aqui em cima a febre, a tosse e a dificuldade de respirar. O problema segue dizendo o seguinte: sabendo que foram atendidas 2.500 pessoas, podemos afirmar que o número de pessoas que apresentaram somente 2 sintomas, tá? Essa parte aqui é interessante. Somente 2 sintomas foram, nas 3 alternativas, a letra A, 250 pessoas, letra B, 350 e na letra C, 500 pessoas. Bom, gente, para resolver essa questão, eu tenho que construir primeiramente, tá, o diagrama, ou seja, o diagrama de Venn, ou seja, eu vou ter que fazer esses 3 conjuntos aqui, tá? Eu vou pegar, e você vai pegar na sua casa, quando estiver resolvendo um problema semelhante a esse, você vai fazer 3 círculos aqui, um entrando no outro, como você está vendo nesse modelo aqui, tá? Então você vai distribuir, não necessariamente nessa ordem como eu coloquei, mas você pode mudar a posição dos dados, tá? E como lá na questão apresenta pessoas que apresentaram os sintomas de febre, tosse, dificuldade de respirar, eu distribuí dessa forma aqui. Lá ele diz o seguinte, que as pessoas que apresentaram febre foram 1.250 pessoas. Eu coloquei aqui em cima 1.250 pessoas. As pessoas que apresentaram tosse, 1.450. E as com dificuldade de respirar, 650. As pessoas que apresentaram os sintomas, 2 sintomas, como sendo febre e tosse, foram 450. Então eu vou colocar nesse espaço aqui, ó, justamente que pega os 2 conjuntos, tá? Justamente o grupo do pessoal de febre e o pessoal que apresentou tosse. 450, está destacado aqui em vermelho. Da mesma forma, as pessoas que apresentaram os sintomas de febre, acompanhada com a dificuldade de respirar, tá? Que foram 350 pessoas, eu coloquei aqui. Da mesma forma, as pessoas que apresentaram tosse e dificuldade de respirar foram 300. Então eu tenho aqui, na hora de colocar, arrumar o meu diagrama, eu tenho que começar pelos dados, observando bem os dados. Primeiramente colocamos a quantidade de pessoas que apresentou apenas febre, depois que apresentaram tosse e que apresentaram dificuldade de respirar. E aí, em seguida, a gente vai montando aqui, ó, de acordo com o que você está vendo. 350 foram os que apresentaram febre e dificuldade de respirar, 450 apresentaram febre e tosse e 300 apresentaram tosse e dificuldade de respirar. Bem no meio, tá? Agora a gente vai falar do X. Esse X aqui no meio mostra a quantidade de pessoas que apresentaram os 3 sintomas: a febre, a tosse
e a dificuldade de respirar. Mas a questão ela volta e vem e pergunta a si mesmo, diz a si mesmo, tá? Eu vou colocar a questão aqui para que você venha na pergunta que diz a si mesmo. Sabendo-se que foram atendidas 2.500 pessoas, olha aqui, 2.500, tá? Pessoas. Podemos afirmar que o número de pessoas que apresentaram apenas 2 sintomas, tá? Ó, 2 sintomas foram uma dessas 3 alternativas, 250, 350 e 500. Muito bem, vamos dar continuidade à resolução fazendo assim. Como a gente vai armar o problema, tá? Eu já adiantei aqui e a gente vai vendo assim, ó, tá? Ó, primeiramente, eu peguei os 3 aqui, pegamos os de tosse, tá? Só quem apareceu febre, aliás, 1.250 pessoas, depois 1.450 e mais 650, tá? E a gente colocou aqui, ó, veja que eu destaquei tudo em preto, tudo bem? Aqui, ó, os 3 sintomas, a febre, a tosse e a dificuldade de respirar. Esses 3 que estão aqui de vermelho, que são justamente quem apresentaram os 2 sintomas, os 350, que é da febre e da dificuldade de respirar, os 450, que é da febre e tosse, e os 300, que é da tosse e a dificuldade de respirar. Veja bem que eu coloquei tudo em vermelho para que você observe bem, bem destacado, que neles eu vou fazer uma conta de subtrair, ó, tá? Então, nos primeiros dados, tá? Da febre, tosse e dificuldade de respirar, eu vou fazer a somar os 3, tá? Os 3 maiores aqui que você está vendo. Os 3 menores, que são justamente esses 3, eu vou subtrair. E no final, eu vou somar com a interseção, ó, com o do meio, que é x. E isso tudo vai dar igual ao total de pessoas que foram atendidas na unidade básica de saúde, 2.500. Muito bem, seguindo o cálculo, tá? A gente vai fazendo isso, ó. Eu vou primeiro somar esses 3 valores maiores, tá? Que eu coletei, 1.250 mais 1.450 mais 650, que deu aí somado, tá? Você vai fazer a continha em casa, ele deu 3.350. E aí a gente vai juntar esses 3 que eu disse que a gente ia subtrair, tá? Os 450 com 300 e mais os 350, que deu, na verdade, menos 1.100. E segue o restante da questão, mais x igual a 2.500, como foi colocado aqui. Muito bem. Em seguida, a gente vai agora fazer essa diferença aqui, ó, 3.350 menos 1.100, que deu como resultado 2.250. Aí a gente baixa o mais x igual ao total, que é 2.500, tá? Finalmente, a gente vai achar o valor de x. Esse x vai ser igual a 2.500. Esse 2.250 aqui, ele vai passar para cá, ó, tá? E aí, ele troca de sinal, aquela inversão de sinal. Você não pode esquecer que quando muda de um lado para o outro da igualdade, é necessário trocar de sinal. Ele é mais, ele passa para cá menos. E aí, 2.500 menos 2.250 deu como valor 250. Esse aqui, ele é, na verdade, tá? O valor de quem? De x, tá? 250, olha, 250. Como a questão, ela pede, tá? Novamente aqui a questão, colocando aqui a questão, o enunciado, tá aqui, ó. Podemos afirmar que o número de pessoas que apresentaram somente 2 sintomas foram. Então, eu quero saber quantas pessoas apresentaram somente os 2 sintomas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho para a minha questão, pego os 250, que está aqui, e vou fazer assim. Pego os 350, que é o pessoal que pegou febre e dificuldade de respirar, e faço a subtração. 350 menos 250. A mesma forma aqui, ó. Quem apresentou febre e tosse foram 450. Eu vou pegar os 250 e diminuir daqui, dos 450, tá? E da mesma forma aqui, ó. Tosse com dificuldade de respirar, 300 pessoas. Então, eu vou pegar 300, que está aqui em vermelho, menos o valor do x, que é 250, tá?
Então, nós vamos ter aqui mais ou menos esse resultado aqui, ó. Como eu falei, os 450 menos 250, que deu 200. Os 300 menos os 250, que deu 50. Os 350 menos os 250, que deram 100. Somando esses três resultados, tá? O número de pessoas que apresentaram apenas 2 sintomas foram, na verdade, 350. E a gente volta para a questão, tá? Depois disso tudo, eu volto para a questão. E a resposta, olha só, aqui ao lado, a resposta vai ser essa, 350. Então, das três alternativas, A, B e C, a resposta vai ficar na letra B. E aí a gente finaliza, tá, essa questão dessa forma. Então, não é tão difícil de resolver. Basta ter calma e ir fazendo por parte, tá? Tudo bem? Bem, gente, agora é a sua vez de fazer, tudo bem? Você que está em casa vai pegar essa questão e vai voltar e vai assistir 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, até você ter entendido como foi essa questão. Baseado na dificuldade dessa questão e também sobre a questão de sintomas de gripe, eu elaborei uma outra questão aqui para você, só que a questão mais simples, para que você possa fazer, tá? Então tá aqui, ó, em um posto de saúde foram atendidas em determinado dia 160 pessoas com a mesma doença, apresentando pelo menos os sintomas de diarreia, febre ou dor no corpo, isoladamente ou não, tá? A partir dos dados registrados nas fichas de atendimento dessas pessoas, foi elaborada a tabela abaixo, essa tabela que você está vendo aqui, tá? Com os sintomas, diarreia, febre, dor no corpo, tá? Dos três, ó, número de pessoas que apresentaram diarreia, 62 pessoas, com febre, 62 também, com dor no corpo, 72, olha que apresentaram 2 sintomas, diarreia e febre, 14, diarreia e dor no corpo, 8 pessoas, febre e dor no corpo, 20 pessoas. Agora, os 3 sintomas, diarreia, febre e dor no corpo, é justamente X, é justamente o centro, o meio daquela situação das três rodas, do diagrama lá, dos 3 círculos, tá? Então, aqui vem a pergunta, diz o seguinte, ó, na tabela, X corresponde ao número de pessoas que apresentaram ao mesmo tempo os 3 sintomas, olha aqui, ó, apresentaram os 3 sintomas, pode-se concluir que X é igual a quanto? A 6, a 8 ou a 12? Você só pode resolver, marcar aqui a resposta, tá? 6, 8 ou 12, depois que você resolver a questão, tá? Então você vai resolver com calma e em casa ver direitinho, registrar tudo isso para a gente verificar a resposta disso aí. Então, tudo bem, um abraço, eu aguardo a resolução de vocês, tá? E para a gente fazer a correção.